Bom dia a todos que estão acompanhando essa live. É um enorme prazer, né, nós, enquanto membros da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, sobre um tema que é muito importante, né? A OAB Sergipe, ela tem promovido diversas lives com meio de suas comissões. E da nossa parte hoje, enquanto integrantes da Comissão de Direitos dos Animais, vamos expor, né, de forma muito breve e didática, vamos tentar utilizar o tema, o tempo da melhor forma possível, para expor quais são os direitos dos animais em tempos de pandemia. E quero me apresentar, me chamo Daniele Ferreira, presido a Comissão de Direitos dos Animais daqui da OAB Sergipe, e também integro a Comissão Nacional, né, de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Nacional. Participará comigo desta live o meu colega Emanuel Matias, vice-presidente dessa comissão, e o nosso amigo Leone Teles, também membro da nossa comissão. Passo a palavra agora para o nosso colega Emanuel se apresentar para o público. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Aqui nós iremos debater de uma forma mais didática possível. Mandem suas dúvidas, façam seus questionamentos. Na medida do possível, nós vamos sanar todas essas dúvidas para vocês aqui. Vamos dar agora um alô para o nosso colega Leone também, para se apresentar, dar uma breve palavra para todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Dani. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí nessa live. Sejam todos bem-vindos, né? Espero que a gente tenha uma reunião bastante proveitosa, né? No que diz respeito a tanto a proteção animal quanto a nosso próprio estilo de vida, né? Espero que a gente consiga produzir bastante e espero que vocês mandem para a gente suas dúvidas, seus questionamentos, para que a gente possa, nesse momento, produzir, né, o máximo de conteúdo que a gente puder nesse curto espaço de tempo. Exatamente. E quero deixar aqui para todos que estão nos acompanhando que essa nossa conversa ela vai estar centrada em três pontos principais. Vamos expor, né, toda essa temática relativa aos direitos dos animais em tempos de pandemia em três pontos que iremos, na medida da nossa conversa, expondo aqui. A primeira parte, nós falaremos da relação exploração animal versus saúde pública. No segundo momento, trataremos do tema maus tratos aos animais, o crime em tempos de pandemia. E, por último, vamos falar também de adoção responsável. De que forma a gente pode colaborar com aqueles animais que estão precisando de um lar, e talvez esse seja um momento, inclusive, de estreitar laços, né, com animaizinhos que estão precisando atualmente, né, de ter um tutor para cuidar, né, desse animal abandonado. Então, vamos centrar hoje nossa live nesses três pontos e quero dar início, como disse aqui a vocês, para falar dessa relação, né, da exploração animal versus saúde pública. Por que tratar desse tema? Eu preciso enxergar que no mundo atual, a forma como lidamos com os animais tem sido algo muito danoso para esses seres. Eu sempre costumo dizer que estamos no planeta Terra, mas nós não estamos sozinhos. O ser humano, né, ele integra todo esse meio ambiente que a gente conhece de forma isolada. Então, além do homem, nós temos vários seres, várias espécies que convivem conosco nesse planeta Terra. E essa relação que a gente tem com esses seres é de suma importância para poder entender como se deu, né, essa questão da pandemia. Quando a gente fala do problema relativo à alimentação estudenta, porque é um ponto que tem sido muito destacado, a gente vê na mídia, a gente vê nos grupos de conversas, as pessoas expondo que a relação que os chineses têm com a alimentação possivelmente tenha causado, né, o surgimento desse vírus e que se alastrou por todo mundo. E a gente não observa que essa relação que a gente tem com os animais, ela não está somente centrada no lado da alimentação. Nos relacionamos com os animais de diversas formas, né? Usamos os animais para nos alimentar, na indústria da moda, para experimentos científicos, para a indústria do entretenimento e várias outras situações. E essas relações que vamos estabelecer com esses seres, elas guardam efeitos muito importantes. Eu destaquei aqui inicialmente a questão da alimentação, trazendo como exemplo o surgimento desse vírus,
lá na China, porque se nota que os mercados livres, né, eu não sei se vocês que estão nos acompanhando conhecem essa expressão, são estabelecimentos muito comuns, né? Na China, as pessoas elas se alimentam de animais silvestres, animais exóticos, animais domésticos também, algo que para a gente é muito absurdo, né? A gente entender que uma pessoa se alimenta de um gato e de um cachorro, mas quando a gente faz essa conexão e esse comparativo, se tratam de seres vivos. Então, vamos colocar todos no mesmo patamar. Consumir o gato e o cachorro é igualmente danoso também, né, se a gente comparar para um outro tipo de alimentação, e aí eu trago como exemplo a nossa. Né? Então, essa relação que os chineses têm com os animais, eu não vou focar somente nos chineses, mas todo o mundo, inclusive o Brasil, porque a gente consome muito a carne bovina, né? O nosso país é um dos grandes produtores mundiais, mas será, e aí eu trago a reflexão para todos que estão nos acompanhando, será que essa forma com a qual a gente tem lidado com os animais, né, no meio da nossa alimentação, ela não tem sido danosa? É importante destacar para vocês também que no Brasil hoje nós temos uma exploração dos animais na indústria agropecuária muito cruel. Ela é cruel, ela não preza pelo bem-estar animal em sua maioria, e as técnicas de manejo, né, com esses animais, elas têm sido amplamente discutidas pelos grupos que debatem, né, os direitos desses animais. Então, para dar como exemplo, a questão do transporte do gado. No nosso país, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de buscar informações nesse sentido, o gado que é exportado, por exemplo, para o exterior, ele vai em condições muito cruéis, muito degradantes. Então, tem cenas, se vocês tiverem a curiosidade, coloca na internet, os animais eles são transportados nesses navios imersos em suas próprias fezes. Né? Nós temos exemplos de abatedouros em péssimas condições de higiene, que não prezam pelo bem-estar animal e também pelas regras de saúde pública. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente traz o exemplo chinês, eu acho que a gente fica muito centrado apenas no que aconteceu lá na China e não reflete esses efeitos também na nossa vida, né? Então, diante de tudo isso, podemos trazer como exemplo também outros vírus que surgiram no decorrer, né, dos anos anteriores, que também guardavam relação com essa questão alimentar. Né? Então, se a gente for buscar os exemplos da gripe aviária, né, um exemplo que a gente tem para trazer também, outras gripes que a gente vai acompanhando no decorrer da nossa história, a gente percebe que todas elas têm relação com essa questão da nossa relação com aquilo que a gente entende ser uma alimentação ideal. Não estamos pregando aqui, é bom deixar bem claro, né, a questão do veganismo, do vegetarianismo, a gente entende que isso é uma escolha pessoal de cada um, né, mas a gente quer trazer a reflexão, né, daquilo que podemos fazer para melhorar essa relação com os animais e, acima de tudo, ter um meio ambiente equilibrado. Né? Porque quando a gente fala em meio ambiente equilibrado, não quer dizer que esse meio ambiente deva ser só para nós, é para todos os seres que estão aqui no planeta Terra. Né? E para fechar aqui a minha participação com relação a esse ponto, vamos mirar no exemplo chinês, né? O que é que a gente percebeu que diante dessa pandemia, com todos esses efeitos graves que a gente está observando, né, lá na China, o que é que o governo chinês, o que é que as autoridades têm feito, né? Recentemente a gente ouviu notícias, né, a mídia deu ampla publicidade acerca disso, de animais que são usados, né, animais silvestres utilizados para alimentação, eles serem banidos, né, do cardápio daquelas pessoas, né, que costumeiramente se alimentando desses animais. Então, o governo chinês, as cidades que foram mais afetadas por essa pandemia, têm feito uma reflexão, eu acho isso muito positivo, para que se entenda que nós precisamos olhar os animais de uma outra forma, né? Que essa exploração, ela não se deve assim, apenas estar baseada, né, no instinto capitalista que não observa essa necessidade de olhar um outro ser com respeito e dignidade. Vamos agora ouvir nosso colega Emanuel, o que é que ele tem a dizer, né, sobre essa relação, Emanuel, exploração animal versus saúde pública. É um outro tema
extremamente atual e evidente. Eu também quero agradecer a participação do nosso ex-presidente nacional, doutor César Brito, que também está nessa luta e está junto com a Comissão Nacional. Ele está vendo aí algumas reuniões acerca dessa temática também, além de estar fazendo constantemente lives através do seu perfil, falando sobre a advocacia em tempos de coronavírus, como é que vai estar a advocacia a partir desse paradigma. E a relação entre a exploração animal e o coronavírus, ela se torna cada vez mais evidente quando a gente percebe que nós nos utilizamos dos animais sem nenhum tipo de perspectiva do animal como um sujeito de direitos. A exploração animal, ela enxerga o animal apenas como utilidade, como um objeto meramente utilitário, e muitas vezes deixa de perceber que os animais, em suas características intrínsecas, coisas que apenas eles têm, eles merecem ser observados, respeitados. Esse caso do coronavírus na China que veio a partir da China, muito importante, porque se fala sobre a possível relação entre o morcego e o ser humano. Não é dizendo que o morcego seja culpado por essa pandemia. A culpa existe quando nós, seres humanos, de maneira deliberada, invadimos o habitat dos animais e não tomamos conta, não temos o devido respeito, nem o devido cuidado a preservá-los em seus ambientes. O coronavírus é uma série de vírus e o novo coronavírus que afeta os humanos, ele causa a doença que é a Covid-19. E alguns animais têm seus tipos de coronavírus, mas eles não são transmissíveis para humanos. O que aconteceu, nesse caso específico, é o que se chama de transbordamento na biologia, que é quando, por um agente externo, algum vírus que era intrinsecamente era lá do morcego, o morcego existia para nos proteger da incidência desses vírus, o humano, através da invasão do seu habitat, lá na China, para o consumo deliberado desses animais, sem nenhum tipo de cuidado, sem observar procedência e, como eu disse, invadindo o habitat de quem estava resguardado no seu ambiente, que deveria e merecia continuar vivo, o humano invadiu o seu habitat através do seu consumo deliberado através de décadas. Aconteceu com que esse vírus, que era apenas uma infectação animal, transbordasse para o ser humano, sofresse uma mutação genética e causasse em nós a patologia que é o Covid-19. Esse tipo de coronavírus, ele sofreu essa mutação através da nossa incidência no meio ambiente. Não foi o contrário. Ele já existia há milhares de anos. E a interferência do ser humano no meio ambiente, quem vem causando toda essa patologia. Como aconteceu na China, poderia acontecer em qualquer outro local. Porque no mundo inteiro, a gente percebe que o ser humano invade o habitat natural das mais diversas espécies, sem o devido cuidado, e sem observar e sem respeitar, principalmente, aqueles outros tipos de vírus. Sobre a incidência desse novo coronavírus e da doença Covid-19 em pets, ela ainda não existe. Na verdade, há relatos sobre a presença do novo coronavírus em 1 ou 2 gatos na China, em 2 ou foram 3 caninos nos Estados Unidos e também em Nova York, e acredito que foram em 2 tigres. O que aconteceu é que eles testaram positivo para o novo coronavírus, só que eles não apresentaram sintomas, nem tiveram a presença do Covid-19. O coronavírus é o vírus, o Covid-19 é a doença desencadeada por esse novo coronavírus. E esses animais, nenhum deles apresentaram a Covid-19. Muito menos se apresentou a possibilidade dos animais transmitirem para os humanos. Inclusive, na China, foi feito um teste extremamente agressivo. Para a gente perceber que até nesse momento a gente explora os animais de maneira deliberada e sem prestar atenção, sem ter cuidado. Foi feito um tipo de introdução, eu esqueci agora o nome jurídico, nome técnico desse tipo de procedimento, mas ele consiste na inalação de diversas gotículas desse novo coronavírus, que foi obrigatoriamente inalado em gatos, para
observar se através desse teste os gatos teriam ou não, iriam apresentar ou não a Covid-19. E o que se pôde concluir nesse teste, que ele é um teste extremamente agressivo, que ele não leva em consideração que o fato de injetar, fazer com que os gatos inalem essas gotículas, ele causa estresse, e o estresse por si só ele diminui o poder do sistema imunológico do animal. Mesmo com essas variáveis, esse teste agressivo demonstrou que esses animais não contraíram a Covid-19 e que nem teriam potencial, nem poderiam transmitir esse patógeno. E também, o que se alega é que o que se deve fazer com os nossos pets, com os nossos animais, é a devida higienização, é o que sempre teve que ser feito. Se a pessoa está contaminada com Covid-19, o isolamento é total. Se possível, preferencialmente se afastar dos pets, porque mesmo com todos esses estudos afirmando de que eles não contraem, de que eles não transmitem, de que não existem evidências, é uma doença totalmente nova e nós precisamos protegê-los também. E é de todo esse histórico de explorar os animais, na exploração que a gente vê, que a gente luta muito aqui em Aracaju, na exploração das carroças, por exemplo, tem diversas doenças que aqueles animais possuem e estão apenas explorados em sua vida, sua dignidade, exploradas, e eles não recebem os devidos cuidados, não recebem uma alimentação adequada, porque muitas vezes a pessoa que precisa da carroça para sobreviver não tem para si a alimentação adequada, muito menos para um animal de grande porte, que precisa de uma alimentação muito mais complexa, que precisa de cuidados veterinários cada vez mais complexos. A gente tem que observar o problema das carroças como um problema social para os dois sujeitos, para o animal, né, que ali ele não é só coisa, não é só objeto, ele também é um sujeito de direitos, ele precisa ter sua dignidade respeitada, e a gente explora, vê essa exploração, alguns até se indignam, mas infelizmente poucos fazem alguma coisa, então na hora da gente pressionar para que acabe esse transporte de carroças e que se traga uma alternativa, porque os carroceiros não merecem viver uma vida como a que levam. A gente tem que observar nesse aspecto, no lado social, para os dois animais, o humano e o não humano. Da indústria, da exploração animal, a gente pode falar da indústria da carne. Muita gente fala sobre economia de água, sobre observar os animais, a vacinação, sobre o estado de saúde. E pouco se observa, pouco nós observamos, principalmente para quem come carne todos os dias, qual é a origem desse alimento. Como aconteceu lá na China, de ser um animal de origem duvidosa, será que o alimento que você consome ele vem de uma origem confiável? Será que eles respeitam o animal a ponto de que eles não sofram nenhum tipo de estresse, e com esse estresse o nível de cortisol aumente muito, ou a imunidade dele cai, ele adquire alguma doença e transmita para você? Será que a gente observa essas coisas também? Eu acho que esse susto que a gente está tomando, esse medo que nós estamos sentindo com essa nova doença, eles têm que servir para que nos impulsione. A indústria da exploração animal, como foi dito, na alimentação, na indústria, para algumas pessoas no interior, no transporte, nos serviços, que ainda é usado aqui na capital, que é o serviço de carga, na alimentação como um todo, no vestuário. Será que se a gente não parar para observar a origem de tudo isso, qual será o novo patógeno alienígena que nós não... Alienígena no sentido de que a gente não conhecia, de que ele é estranho. Qual será o novo patógeno que vai chegar através desse novo tipo de transmissão? Será que se a gente não cuidar, se a gente apenas explorar animais para venda, para comércio, e não observar os animais e a leishmaniose que está presente aí, a gente não tratar desses animais como pacientes, com a dignidade que eles merecem, e esse protozoário que causa leishmaniose, ele sofreu algum tipo de mutação, começar a afetar de modo diferente os humanos. Será que é preciso chegar a esse ponto? Eu vou deixar vocês falar um pouco demais também, advogado um pouco desse mal, eu acho, né? Eu vou passar
eu quero que o doutor Anoni, ele também explane um pouco desse aspecto, da exploração dos animais com a relação desse novo Covid-19 e também demonstrando o direito dos animais e a exploração animal nesse tempo de pandemia. Então, doutor Emanuel, você e doutora Daniele foram perfeitos na explanação que vocês fizeram. Eu gostaria, dentro desse tema, de fazer um puxado, né, para 3 pontos. O primeiro é a questão dessa relação homem-animal, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter a noção de que, biologicamente falando, nós estamos classificados dentro do reino animal. Então, nós estamos fazendo parte desse contexto, quando falamos exploração homem-animal, nós falamos aqui no sentido de animal irracional, porém, nós também precisamos ter a noção de que também somos animais, dentro de uma classificação biológica. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando aqui da Covid-19, porém, se nós formos pegar vários outros tipos de pandemia, de epidemias que aconteceram ao longo da humanidade, ele se dá exatamente em decorrência dessa exploração, né? Homem-animal, seja ele racional ou irracional. Quem quiser fazer uma pesquisa aí rápida, pode pesquisar o surto de febre amarela que nós tivemos, que foi em decorrência do tráfico negreiro, de negros para cá, vieram negros doentes para cá, e aí iniciou-se um surto epidêmico que inicialmente também tentou se abafar, tentou se minimizar, e aí quando se viu que a situação estava praticamente alastrada, foi que começou a tomar as providências cabíveis. Então, quando nós falamos dessa exploração, né, dessa exploração homem-animal, nós precisamos entender que existe, a natureza ela está conectada e que existe uma inter-relação, interdependência. Nós, animais, e entre nós mesmos, humanos, né, entre nós e a natureza em si. Então, esse contato direto ou indireto com o sangue, com as secreções, com a carne, nos põe diretamente em contato com agentes biológicos que estão presentes naquele animal e que corre o risco, como o senhor bem explicou aí, né, de sofrerem alguma mutação e de repente passar a atacar o nosso organismo e gerar diversas patologias novas, né? Eu acredito que não existe, né, na verdade, um estudo científico que chancele o fato de dizer que o coronavírus ele é transmitido, o Covid-19 ele é transmitido de animais para humanos. A gente é irresponsável, na verdade, trazer isso sem nenhum cunho científico, que não existe. Alguns dizem que a carga viral é pouca. O que se tem hoje, por se tratar de uma nova patologia, é o fato de que precisamos ter os cuidados, precisamos ter a prevenção, que apesar do animal não ser um portador da patologia em si, do Covid-19, mas o vírus ele pode impregnar no pelo do animal, ele pode impregnar na pata, é tanto que se recomenda, quando você for sair com seu animal, que você retornar, que você tenha um cuidado de você limpar as patas do animal corretamente, né? De você evitar estar em locais com grande aglomeração com seu animal. Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ter, mas não existe, né, cientificamente, nenhum estudo científico cravado em dizer que o animal ele contrai o coronavírus e que ele replica esse vírus a ponto de ser capaz de contaminar o humano, né? Então, quanto a isso, eu acho importantíssimo a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo que não existe nenhum estudo científico, nenhuma comprovação nesse sentido. E reforçar mais uma vez o quê? Que a maioria das patologias, das epidemias, das pandemias que nós vivemos decorre exatamente dessa exploração irracional do homem para com o próprio homem, para com outros animais, para com a natureza. Então, quando nós não fazemos essa relação, né, que eu prefiro falar de relação,
quando nós não temos essa relação de forma respeitosa, de forma inteligente, de forma sustentável, né, que é um termo técnico que se utiliza dentro disso, nós acabamos abrindo as portas para situações como essa, situações desagradáveis como essa, e aí precisamos realmente parar. É a hora que a natureza, como eu costumo dizer, né, a natureza ela cobra seus espaços, é a hora que a natureza vem cobrar o seu espaço para que a gente repense no nosso comportamento, na nossa atitude, e tente desenvolver novas técnicas, novos meios, como racionais que somos, para podermos melhor gerir esses aspectos naturais aí sem trazer maiores consequências. É justamente isso. Eu vou chamar a doutora Daniela agora para que ela possa expor para a gente também esse próximo ponto da nossa live. Parabenizo o colega, né, o doutor Noni, que expôs, né, essa situação que é importante nos enxergar como integrantes do reino animal, né? Foi perfeita essa sua colocação, porque às vezes a gente tem esse sentimento, né, de que estaríamos em uma outra categoria, em um outro reino, e biologicamente falando, integramos também esse reino animal. E essa análise, né, que fizemos aqui de uma forma muito breve, ela vai nos trazer um suporte para analisar os dois pontos seguintes, né? Falamos aqui de forma muito breve sobre essa relação exploração animal versus saúde pública, mas a gente está tendo um ponto agora que eu julgo de extrema importância, até porque hoje, né, ainda estamos em abril, né, hoje é 30 de abril, e é nesse mês que nós temos uma campanha, né, a nível de Brasil e em outros países, chamada Abril Laranja. O Abril Laranja é uma campanha que ela foi criada por uma sociedade americana, né, a Sociedade Americana para a Prevenção contra a Crueldade aos Animais, e ela tem por objetivo, né, trazer a reflexão para a sociedade, né, que campanhas, né, elas sejam intensificadas no mês de abril para combater a crueldade dos maus tratos aos animais. Eu quero fazer um pouco aqui para quem está nos assistindo e chamar a reflexão de vocês, porque mesmo em tempos de pandemia, temos que falar de direito dos animais, né? Aqui em Aracaju, nós temos a Lei 5.194/2019. Essa lei ela estabelece que o município de Aracaju, no mês de abril, deve intensificar ações educativas e preventivas, visando, né, erradicar a crueldade contra os animais. E aí, qual a observação que eu faço para vocês? Estamos tratando de uma lei municipal que ela precisa ser cumprida e, para nossa tristeza, né, a gente não viu nenhuma ação do município, né, aqui de Aracaju, eu pelo menos não vi, né, tentando reforçar junto à sociedade que, mesmo em tempos de pandemia, precisamos respeitar e preservar o direito desses animais. Eu falei aqui da Lei 5.194/2019, isso a nível municipal. Então, essa é a nossa lei a nível municipal. Mas, a nível estadual, nós também temos uma outra lei, que é a Lei 8.581/2019. Essa lei, ela inclusive insere a campanha do Abril Laranja no calendário oficial do Estado de Sergipe, de eventos, né? Então, nós temos duas leis que garantem, né, que as nossas autoridades possam intensificar essas campanhas preventivas e educativas junto à sociedade. E, para nossa tristeza, passamos todo esse mês de abril, né, sem ver ao menos uma campanha, vamos dizer, virtual, né? Sabemos que estamos em um período de isolamento, que é necessário preservar as vidas, né, das pessoas que lidam diretamente com essas questões, mas não podemos deixar de cumprir. Estamos falando de uma legislação. E essa campanha Abril Laranja ela é importantíssima, porque é a oportunidade que se tem de levar para as escolas, para as igrejas, para as entidades no geral, essa reflexão de se respeitar os direitos dos animais. E por que estamos falando de maus tratos, né, em meio à pandemia? Primeiramente, é importante destacar que o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605/98, prevê, né, esse crime
E, rapidamente, eu vou trazer a leitura, né, desse dispositivo, que diz o quê? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, nós estamos falando aqui de um dispositivo da Lei de Crimes Ambientais que tipifica o crime de maus tratos, né? E a gente observa que esse crime de maus tratos, ele é muito amplo, né? Foi muito bem colocado aqui pelo doutor Emanuel, que os animais hoje em nossa sociedade, né? A gente tem lutado muito por isso, porque o nosso ordenamento jurídico deixe de enxergar os animais como objetos, como coisas, né? Então, nós temos travado uma luta, né, ao longo de muito tempo, querendo colocar e reforçar, né, junto à sociedade, que estamos tratando de seres vivos, de sujeitos de direito, né? E por serem sujeitos de direito, os animais, eles têm dignidade. Essa dignidade, ela precisa ser preservada, ela precisa ser respeitada. A nossa Constituição é um tratamento cruel aos animais, né? Então, essa colocação acerca do crime de maus tratos e essa reflexão que quero trazer junto ao Abrigo Laranja é para que nós, enquanto sociedade, possamos entender, é uma coisa que não pode ficar distante da nossa realidade. Os animais, né, eles precisam ter os seus direitos respeitados. E algo que quero colocar aqui para vocês, que é muito triste, foi uma notícia que eu obtive ontem, né, por meio de um representante da nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é de que não está ocorrendo fiscalizações, né, no combate aos maus tratos aos animais, né? Chegou até a mim, eles sempre vêm chegando para os membros da nossa comissão, denúncias de maus tratos em todo o estado, né? Estamos sofrendo, sim, de uma pandemia, onde os recursos eles ficam escassos, as formas de trabalho, de interação humana, elas ficam muito restritas, inclusive somente a questão tecnológica. Então, a gente está podendo hoje aqui falar com você por meio de uma live, né? Mas obtive essa notícia muito triste de que as atividades, né, no sentido de fiscalizar os tratos aos animais em nossa cidade está impossibilitada de ocorrer, né, por uma obviedade. No entanto, é preciso destacar que as autoridades, elas podem sim encontrar alternativas, né? Quero destacar aqui que hoje nós temos à nossa disposição uma delegacia virtual. Essa delegacia virtual, ela é de suma importância para esses tempos de pandemia, para que a população ela não se cale diante do crime, né? Os animais, eles estão nos seus lares hoje, sofrendo todo tipo de abuso, né? E a gente sabe que, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, não podemos nos calar diante do crime, inclusive um crime praticado contra o animal. Então, você, né, que tem visto, que tem presenciado uma situação de maus tratos, denuncie. Hoje, na nossa cidade, no nosso estado, nós temos canais que estão à disposição da população para que essas denúncias elas sejam realizadas. Nós temos o 190, né, da Polícia Militar, que é a Central dos SOS. Nós temos o 181 da Polícia Civil, para os casos que vocês não tenham como acionar a polícia no momento de flagrante, mas que vocês possam fazer fotos, vídeos, para que esses elementos sejam entregues à polícia para uma futura investigação criminal. Nós temos a própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como eu falei aqui com vocês, que mesmo em tempo de pandemia não podemos realizar toda a sua atividade, mas é importante que a denúncia seja registrada. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Comissão de Defesa do Direito dos Animais. Então, vamos aproveitar, né, que este momento é um momento de reflexão e vamos observar práticas que muitas vezes não enxergamos como maus tratos, porque é importante destacar isso. Hoje, quando a gente pensa em crime de maus tratos, basicamente, se for perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer que é o animal que está sendo espancado, que configuraria maus tratos, é o animal que foi violentado, né? Mas o maus tratos ele não está somente nessas atitudes, né? Quando a gente tem um animal onde nós não provemos uma alimentação suficiente, quando ele não tem água à sua disposição, quando ele está amarrado, acorrentado, dia e noite, no sol e na chuva, né? Todas
essas condutas que eu estou citando aqui são exemplos de maus tratos. Então, vamos pensar que o crime de maus tratos ele tem ligação com toda a conduta que inflige dor e sofrimento, porque nós estamos falando de seres sencientes. Né? O animal ele está sujeito a todas as reações que os seres humanos estão. Né? Então, quando eu falo assim, que eu tenho medo, que eu sinto angústia, que eu sinto dor, que eu sinto fome, o animal ele também tem todas essas reações, ele sente tudo isso, e não podemos nos distanciar hoje, enquanto cidadãos, com responsabilidade, né, e nos calar, né, diante dessas atrocidades que têm ocorrido. Né? É lamentável de pandemia, os vulneráveis, e aí quando eu coloco vulneráveis, eu coloco as mulheres, as crianças, os idosos, né, que a todo momento estão sendo vítimas, né, de pessoas criminosas, né, porque a gente não pode dar outro nome, entendo que quem transgride a lei, né, o ordenamento jurídico está cometendo crime, né, e os animais eles estão inseridos também, né, nessa categoria que poderíamos chamar de vulneráveis, e não podemos nos calar, né. Eu quero ouvir o nosso colega Emanuel, né, para que ele nos traga uma contribuição também, de que forma nós podemos, né, trazer para a sociedade essa reflexão sobre o tema. Maus tratos é um crime que acontece das mais diversas formas. Como é que a gente identifica o maltrato? O maltrato ele tem um conceito inerente da medicina veterinária. Nós, do ramo jurídico, nós advogados, de qualquer outra ciência, o que nós fazemos é seguir o que a medicina veterinária classifica como maus tratos. Então, e o que a gente está passando aqui para vocês, não é uma opinião minha, de doutora Daniela, doutor Leone, são opiniões fundamentadas na medicina veterinária e na legislação existente. Os maus tratos, para que a gente possa ter uma ideia muito melhor do que seria, a gente pode estudar a resolução número 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A resolução 1236 de 2018. Resolução 1236 de 2018 é a resolução que fala sobre o que são maus tratos. Lá ela tem um rol exemplificativo. O que isso significa? Ela traz uma gama de exemplos do que seriam maus tratos. Não significa que maus tratos é só aquilo que está escrito. Ali é um exemplo que o Conselho Federal de Medicina Veterinária traz, e ele é muito amplo. Ele é muito amplo, e lá vocês vão perceber que deixar o animal acorrentado 24 horas por dia é maltrato. Não limpar, higienizar adequadamente o vasinho da água e da comida. Apesar de você alimentar todos os dias, tudo, você tem que trocar e lavar os recipientes da água e da comida do seu animalzinho. Muitas vezes as pessoas estão percebendo isso agora que estão em quarentena, que estão em casa sem poder sair. Agora que estão isolados, estão abrindo os olhos para esses tipos de maltratos que ocorrem constantemente e elas não se dão conta. Falando nisso, eu quero até agradecer a presença da doutora Letícia, ela é a nossa secretária, uma das membros que mais trabalham aqui na comissão. Eu estou direto aqui, aí, doutora, o que é que eu estou esquecendo, pelo amor de Deus? Ela é quem me salva aí, ela é super atuante e está falando sobre o abandono, dizendo que realmente os animais não transmitem a Covid, não existem evidências para isso. E o abandono, muita gente abandonou, muita gente cometeu o crime do abandono, tem gente pensando em cometer esse crime, a gente vem trazer vem informar para vocês, isso é um crime. Vocês poderão, se eu ou algum protetor ficar sabendo, vocês vão responder por esse crime. Não tem para onde sair, a gente vai denunciar. E é totalmente desnecessário se você está com medo nesse momento. O animal, nesse momento, ele é seu parceiro. Dentro desse momento de pandemia, você tem que observar melhor qual o seu trato, como o doutor Leone falou, qual a sua interação com o seu animal de estimação. Como é que você vem tratando ele? Será que existe alguma coisa que você está fazendo de errado, que agora, nesse momento que você está em casa, que tem mais tempo com ele, você percebe que é diferente? Por que será que às vezes ele late ou mia um pouco demais?
Será que ele está ficando preso tempo demais? Mesmo inconscientemente, isso é um maltrato. Se você pegar lá na resolução, me dê permissão para que eu leia aqui para vocês, o artigo 2º dessa resolução, ele vem falar aqui que para os fins dessa resolução, da resolução 1236/2018, devem ser consideradas as seguintes definições. Lá eles vão dar uma ideia de como definir o que seria maus tratos. Ele vem falar, ó, o que são animais vertebrados, que aí vocês dão uma olhada lá, e vão falar maus tratos, que é qualquer ato direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoca dor ou sofrimento desnecessário aos animais. De repente, se o animal machucou a pata, aí tu imagina, não vou levar ele no veterinário não, só vou passar aqui um remédio que vai melhorar, vou dar um anti-inflamatório a ele. Então dá um diclofenaco para o seu cão, para o seu gato. Você vai acabar envenenando o seu animal por imperícia. Você não era perito para medicar seu animalzinho e ele machucado na mão, tu ministrou um veneno e acabou causando o óbito do seu animal. Ou você aplicou algum outro medicamento que, de repente, não teria a eficácia que você imagina que tivesse e causou um sofrimento desnecessário. Você entendeu como, por imperícia, por não ser perito veterinário, por não levar ele, por não buscar essa ajuda, se você não tem grana, busca na internet alguma ONG vai tentar dar um suporte. Porque, infelizmente, o Estado ele falha, mas, felizmente, as ONGs e as instituições, como a ABEI, que tem a Comissão de Defesa de Direitos Animais, vai conseguir te ajudar, te orientar melhor como conseguir um veterinário para fazer esse atendimento para você. Você causou dor e sofrimento desnecessário. Isso é maltrato. Será que você já tinha parado para perceber isso? Crueldade é um ato intencional. Crueldade por si só é autoexplicativo e abuso é o que a gente vê, infelizmente, que a gente vê diariamente com as carroças. Não que necessariamente haja o carroceiro seja uma pessoa cruel com o seu animal. Não todos. A gente sabe que uma boa parte. Uma parte, infelizmente. Mas não todos. Às vezes ele está cometendo ato de abuso. Está levando ele a uma exaustão. Às vezes por imperícia também. Esse ato de abuso, ele é um maltrato. Ele vai ser punível pela legislação, porque a legislação vai trazer o conceito de maltrato da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. É isso que nós precisamos observar diariamente. Tomem esse tempo para observar melhor a interação dos seus animais. Observem essa resolução. Ela é interessantíssima, ela não é muito longa, apesar de trazer muitos exemplos, mas você vai ter uma ideia muito melhor do que é maus tratos. Ela traz também, logo no início, nas suas considerações iniciais, menção ao artigo 225 da Constituição Federal, que vai falar também porque o Estado é responsável para fiscalizar os maus tratos. E aí está pecando a Secretaria em não fazer essa fiscalização. O artigo 225 da Constituição Federal, dê uma olhada nele por completo. O artigo 12 da Lei 9.632, da 9.605, vai falar o que é maltrato. E de lá você pega lá, viu a pena, viu onde é que está enquadrado penalmente o maltrato, você vai para a resolução e você vai entender um pouco melhor do que se trata essa ciência. E ainda nesse assunto, eu quero dar espaço aqui para responder um pouco mais do Corleone também, por favor. Então, com relação ao crime, eu acredito que quando nós falamos no primeiro tópico a respeito dessa relação animal e saúde pública, eu acho que ficou muito claro que quando nós negligenciamos ou quando nós maltratamos os animais, né, os nossos companheiros aqui, essas consequências são cobradas e o Covid é uma prova disso, o coronavírus é uma prova disso, né? Acredito que seja aí uma lição que deva ficar sobre a nossa responsabilidade para com os outros animais, né? Então, as consequências estão claras quando nós não agimos da forma como precisa agir, né? Mas como agir e por que agir, né? Como agir? Então, mesmo em isolamento, nós continuamos contribuindo com os nossos impostos, isso gera uma obrigação por parte das autoridades a investigar. Mas não somente isso, né?
a necessidade de agir, a evidência desses crimes, ela se torna muito maior, porque esses animais, neste momento, estão em um contato muito maior com seus algozes. Nesse panorama, nós temos os animais, como a doutora Daniela colocou aí, dentro do grupo vulnerável, né? Então, se nós formos observar as estatísticas de aumento para a violência doméstica contra a mulher, durante esse período de pandemia aumentou. E, com certeza, o índice de crimes praticados contra animais dentro desse período também aumentou, né? O que nos implica uma maior atenção, uma maior fiscalização, né? Porque se nós formos falarmos aqui de todas as nuances e todas as consequências que um crime contra um animal, além desse reflexo na saúde pública, traz, seria uma outra live de mais ou menos 1 hora, porque nós iríamos falar sobre essa relação com outros crimes, principalmente com outros crimes relacionados a grupos vulneráveis, que nós já sabemos, existem estudos comprovados. Pessoas que praticam crimes contra animais também praticam crimes contra outros grupos vulneráveis. Então, eu acho que a importância desse momento é a gente entender que está tudo conectado. Nós estamos conectados com os animais por fazermos parte do mesmo reino, né? Então, existe essa conexão e que precisamos ter a devida atenção. Com relação ao crime de maltrato, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação específica, né? É a questão da vacinação. É de suma importância a gente vacinar, e agora eu acho que se torna muito mais evidente a importância da vacinação. Justamente por essa possibilidade de transmissão de doença, de mutação de vírus, enfim, de patógenos. Então, a vacinação, a ausência de vacinação, ela também configura um maltrato, né? Para a gente saber especificamente o que seria um maltrato a um animal, basta a gente colocar naquela situação do animal uma criança, basta colocar na situação do animal um idoso. Se de repente você tem um filho, tem uma criança e que você não vacina, você corre o risco de sofrer as sanções do ECA, né? Pode configurar aí um crime específico, né, voltado à ausência da vacinação. A mesma coisa acontece com o animal. Além de você estar colocando em risco a saúde do animal, você também coloca em risco a sua saúde, porque nada garante que aquela doença, aquele vírus que está naquele animal não sofra alguma mutação. Lógico que não é algo tão comum, né? Tanto que nós não vivemos uma epidemia a cada ano, mas existem esses riscos e não podemos descartar, né? Porque quando a gente subestima, uma situação como essa acaba acontecendo, o que nós estamos vivendo aqui agora. E com relação a essa questão ainda do crime, precisamos entender o seguinte: a polícia continua funcionando, o Ministério Público continua funcionando, o Judiciário continua funcionando, e a gente não tem como, neste momento agora, colocar tudo em cima das costas dos voluntários das ONGs. Primeiro, porque durante esse período o que a gente mais ouve falar é uma queda na arrecadação de donativos e ajuda externa, né? Então a gente percebe uma queda nesse sentido. E segundo ponto, e por fim, é a questão da exposição dos voluntários. Então não é justo que a gente pegue uma pessoa que não recebe para fazer isso, né? Não é atividade fim, não é uma atividade dessa pessoa em si. Ela se trata de um voluntário, uma pessoa que está apenas se somando dentro do seu tempo livre, e obrigar que essa pessoa se exponha nesse momento de pandemia, ou achar que ela tem a obrigação de se expor para poder fazer um resgate, enfim. Então, na qualidade de voluntário, se faz aquilo que se pode dentro das condições que tem, né? Então, eu acho que precisa muito mais dessa somação de esforços, exigir de quem a obrigação de tomar a atitude correta, tomar a atitude devida, que é a autoridade policial, cientes dessa nossa responsabilidade e dessa conexão. E eu acho que dentro desse ponto é isso que a gente precisa ter como noção, né, para poder enfrentar esses crimes que acontecem dentro dos domicílios, assim como a violência doméstica, né, para a gente poder enfrentar de forma satisfatória e poder passar aí por esse período.
Perfeitas colocações do doutor. Quero agradecer a interação, né, dos colegas que estão nos assistindo, a nossa colega Amy Evelyn, a professora Simone. Quero parabenizar também o nosso ex-presidente, o doutor Henrique Leandado, que hoje é o seu aniversário. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. E como o tempo, né, dessa live é curto, a gente tem muita coisa para falar, foi colocada assim, de uma forma muito brilhante pelos colegas, né, essa questão dos maus tratos aos animais, né, porque a gente está falando de algo muito amplo, né, então quando se fala de crueldade, de crime, né, contra esses seres vulneráveis, nós podemos observar várias condutas, né, que se encaixam nessa tipificação, né, que o artigo 32 da Convenção de Crimes Ambientais, perdão, nos traz. O que eu quero refletir com vocês agora, porque o tempo já vai se encerrando, é que falamos, né, de um cenário, né, dessa relação do homem com o animal, do cometimento do crime contra esse sujeito de direito, e quero trazer uma reflexão sobre o tema da adoção, né? Falar de adoção nesses tempos de pandemia é algo essencial. Primeiro, porque estamos hoje no Brasil, né, com uma população de animais abandonados muito grande, né? Estima-se que cerca de 30 milhões de animais estão abandonados hoje no Brasil. Né? Então, quando a gente pega esse número de animais nas ruas, de animais em ONGs, né, nós percebemos que é uma estatística cruel. Então, o Brasil hoje ele ocupa no mundo a terceira posição de país, né, com mais animais abandonados. No caso, nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos. E por que eu quero trazer essa reflexão sobre animais que estão abandonados? Abandono é crime. Né? Não podemos deixar de explicar para vocês que nos acompanham que esse crime ele é um crime silencioso. Né? Hoje, felizmente, né, uma coisa que a gente tem que agradecer é que a população está ficando mais consciente, né, acerca desse crime, dessa prática, né, que acha que ainda existe em nossa sociedade. Né? É muito comum a gente ver vídeos de pessoas pegando uma caixinha com animal e jogando a própria sorte. E por que eu quero falar isso? Essa é uma oportunidade que você tem, né? Você que ainda não tem um animal, de poder adotar. Né? Trago um exemplo positivo que nós vimos na França recentemente. O governo francês, mesmo a população em meio a uma rígida quarentena, permite que as pessoas saiam de suas casas para poder adotar um animal. Então, aquela pessoa que tem interesse em ir até uma entidade adotar o seu animalzinho, ela vai buscar a rede social daquela ONG, daquela entidade, vai ver o animal que ela mais se identifica e ela vai ter autorização para sair da sua casa para ir adotar um animal. Então, essa reflexão que eu quero fazer para vocês é que hoje em nossa cidade nós temos muitos casos de abandono, ONGs, né, que estão com seus abrigos lotados e precisam, né, destinar esses animais para uma adoção responsável. Então, eu conto aqui a você que está nos assistindo, se puder ajudar, se puder oferecer um lar, né, para esse animal que está abandonado, você vai ganhar muito com isso. Né? Porque o abandono, como eu falei, é um crime silencioso. Né? Ele não é encarado ainda como uma conduta criminosa por algumas pessoas, mas nós, enquanto cidadãos, precisamos, né, enxergar essa atividade, né, como algo que é uma conduta criminosa. Então, essa oportunidade em tempo de quarentena, né, que nós temos de refletir acerca dessa relação homem-animal, né, é muito importante e nos dá um novo olhar, né, para cima de tudo isso. Eu quero agradecer a todos que acompanharam. O tema é muito curto, a gente tem muita coisa para falar, né? E deixo aqui essa mensagem de apelo, né? Que em que pese as nossas autoridades tenham falhado, né, como eu pontuei inicialmente, nessa campanha do Abril Laranja, né, intensificar essas campanhas educativas, preventivas contra a crueldade aos animais. Mas nós, enquanto cidadãos, não vamos falhar, não vamos cometer este mesmo equívoco. Peço que todos fiquem muito atentos a tudo que configura maus tratos, abandono, e que possamos, de uma forma responsável, enquanto cidadãos, fiscalizar e cobrar, sim, também pelo direito dos animais. Quero agradecer e passar essa oportunidade para que os colegas façam suas considerações. Foi muito bom estar com vocês. Pena que é pouco tempo, porque quanto mais tempo, melhor, porque é um tema que se estende e muito. A doutora Daniele falou sobre
a adoção. A adoção responsável. É muito importante, sim, que ao invés de pensar em comprar um animal, você pense em salvar uma vida, dar uma nova oportunidade para uma vida. Não é só para o animal filhote, não. O animal adulto, geralmente, é quem mais precisa. Adulto e idoso é o que as ONGs mais precisam, que as pessoas tenham esse cuidado, deem uma nova vida. Quem sabe, essa semana, a depressão é o mal do século. E existem, no mínimo, 2 estudos, um deles de Harvard, que fala que os animais auxiliam e muito no combate à depressão. Então, veja, dê uma olhada na resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, entenda o que é, porque é uma responsabilidade muito grande ter um animal. Eles precisam de muitos cuidados, mas a recompensa, ela é impagável, ela não tem preço. Quero agradecer também a interação de todos vocês. Muito obrigado a cada um que participou. Feliz aniversário, doutor Henrique Clay. Muito obrigado pela presença do Dr. César Brito, ex-presidente nacional da OAB, a doutora Stephanie Souza, Sandra Azevedo, Daiane Barreto, Michael Ferreira, está aí também, doutora Cleane Palmeira, futura doutora Cleane Palmeira também, Cristi, do Conexão VEG também, que ensina cada receita incrível, sem nenhum tipo de exploração animal. E muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bom passar esse tempo aqui, passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, e continuem atentos. O direito dos animais nesse tempo de pandemia não poderia ser diferente, deve e vai ser respeitado. Agora eu queria que o Dr. Leone também fizesse suas explanações finais. Agradecer a todos, né, que participaram. Dr. Henrique Clay, parabéns, muita força. E nesse ponto final, o seguinte: adote, castre, vacine e ame. Eu acho que são esses 4 pilares que a gente precisa focar bastante. Denunciem os crimes, né? E estamos disponíveis via OAB, via redes sociais, para estar acolhendo cada um de vocês. Eventuais dúvidas, o tempo realmente é bastante curto, o tema é muito, muito instigante, né? E num ponto final aí, eu gostaria de dizer o seguinte: o momento é de se reinventar. Estamos passando por um problema de pandemia, e o momento agora é de nos reinventarmos economicamente, moralmente, nos nossos costumes, na nossa forma de agir. É tanto que alguns meses atrás ninguém imaginava sair às ruas de máscara. Hoje nós já somos obrigados a sair de máscara. Então, estamos em mudança, né? A nossa sociedade passa por uma mudança. E essa mudança também é uma mudança econômica. Acredito que é um momento muito propício, tanto para a proteção animal, quanto para a proteção ambiental. Acho que a partir desse momento a gente ganha uma evidência ainda maior, porque a sociedade foi chamada às falas para poder assumir a sua responsabilidade com relação a essa relação homem-animal, homem-meio ambiente. E daqui para frente, acredito que vai haver uma migração econômica. A economia ela tende a migrar, o que antes eram grandes meios de produção, agora tende a focar a economia, a se voltar para os meios de produção sustentáveis, para os meios de produção mais individuais. Então, agradecer a todos, né? Me colocar à disposição, dizer que a nossa OAB, a nossa comissão está à inteira disposição de vocês. Caso vocês precisem de alguma orientação, algum apoio, e que espero que, assim como esse momento, esse nosso encontro com vocês, existam vários outros e que a gente possa aqui estar compartilhando. Muito obrigado.